Meu nome é Marina, tenho 34 anos e o dia em que descobri meu irmão e minha cunhada falsificando o testamento da minha mãe começou como qualquer quinta-feira comum. Eu tinha ido até a casa que foi da minha mãe pegar alguns documentos que o inventariante tinha pedido. A chave ainda estava no mesmo lugar de sempre, debaixo do terceiro vaso de samambaia na varanda. Girei a fechadura, entrei naquela sala que ainda cheirava ao perfume dela, aquele Lily da O Boticário que ela usava há 20 anos, e escutei vozes vindas do quarto principal. Vozes que não deveriam estar ali. Rasga logo isso, Ricardo. Ninguém nunca vai saber. Era a voz da Patrícia, minha cunhada. Aquele tom ácido que eu conhecia tão bem, como vinagre em ferida aberta. Meu coração disparou. Caminhei em silêncio pelo corredor, cada passo calculado para não fazer o piso de madeira ranger. Minhas mãos já estavam tremendo, mas mantive a respiração controlada. A porta do quarto estava entreaberta, um fio de luz escapando pela fresta. Peguei meu celular, coloquei no modo silencioso, abri a câmera e comecei a gravar. O que eu vi pela fresta da porta foi a cena mais repugnante da minha vida. Meu irmão Ricardo, de 38 anos, estava sentado na escrivaninha de jacarandá da nossa mãe, a mesma onde ela tinha me ajudado com o dever de casa quando eu tinha 10 anos, com pedaços de papel rasgados espalhados à sua frente. Papéis que eu reconheci imediatamente pela letra trêmula e familiar. O testamento da mamãe. Patrícia estava ao lado dele, debruçada sobre o ombro dele, com uma caneta na mão e outros papéis em branco, ditando alguma coisa que ele escrevia furiosamente. Coloca que a casa fica para os dois, 50% para cada. E o dinheiro da poupança também. Não menciona a Marina. Se ela perguntar, a gente diz que a véia não deixou nada escrito, que tudo tem que ser dividido por lei. Não deixou nada escrito. A véia. Minha mãe tinha morrido fazia apenas 3 semanas, e eles já chamavam ela de véia, como se fosse um obstáculo removido, não uma pessoa amada que tinha partido. Continuei filmando, a mão tremendo tanto que precisei apoiar o celular na parede. O papel de parede floral, escolhido pela mamãe há décadas, estava frio contra meus dedos, mas mantive o rosto neutro, a respiração controlada. Por fora, estátua. Por dentro, um vulcão prestes a entrar em erupção. E se ela desconfiar? A voz do Ricardo saiu vacilante, insegura. Por um segundo, quase deu para ver o menino que ele tinha sido, com medo de ser pego fazendo algo errado. Desconfiar do quê? Você é o filho homem, o primogênito. Todo mundo vai achar normal você cuidar da herança. A Marina é só uma solteirona que passou a vida inteira grudada nas saias da mãe dela. Quem vai acreditar que ela merece mais que você? Ela nem tem família própria, nem marido, nem filho. É uma fracassada, solteirona, grudada nas saias da mãe, fracassada. Eu que larguei minha vida em São Paulo para voltar para Campinas e cuidar da mamãe quando o Alzheimer começou. Eu que passei 5 anos trocando fraldas, dando remédios de madrugada, levando em consultas, segurando a mão dela quando ela esquecia meu nome. Eu, que estava lá em cada momento, em cada crise de choro às 3 da manhã, quando ela não reconhecia a própria casa, enquanto Ricardo e Patrícia apareciam uma vez por mês, ficavam 10 minutos e iam embora porque tinha muito trânsito para voltar. Filmei por mais 3 minutos, eles rasgando o testamento original em pedaços cada vez menores, metódicos, como quem destrói evidência de crime. Ela ditando a versão falsificada, palavra por palavra. Ele escrevendo, pausando para tentar imitar a letra da mãe, apagando, refazendo. Em um determinado momento, Patrícia pegou o porta-retratos com a foto da nossa família, aquela do Natal de 2015, a última vez que estivemos todos juntos e genuinamente felizes, e virou ele de costas. Não consigo pensar com essa velha olhando para mim, essa velha, como se fosse uma estranha. Não a mulher que tinha feito 3 bolos de aniversário para Patrícia nos primeiros anos de casamento, tentando desesperadamente conquistar a nora. Foi quando desliguei a gravação, recuei pelo corredor com o coração martelando tão alto que achei que eles fossem ouvir, e saí da casa em silêncio. O sol da tarde estava forte, cegante, um contraste brutal com a escuridão do que eu tinha acabado de presenciar. Sentei no meu carro, um Fiat Palio 2010 que tinha sido do meu pai, as mãos ainda tremendo, e liguei para o Dr. Henrique, o tabelião que tinha registrado o testamento original da mamãe 2 anos atrás. Marina, tudo bem? A voz dele era gentil, paternal. Ele conhecia nossa família desde que eu era criança. Dr. Henrique, eu preciso que o senhor venha até a casa da minha mãe agora. Está acontecendo uma fraude aqui.
Meu irmão e minha cunhada estão falsificando o testamento dela. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, chocado. Você tem certeza absoluta disso, Marina? Eu filmei tudo. 3 minutos de vídeo. Eles estão lá dentro agora, rasgando o original e escrevendo um novo. Por favor, o senhor precisa vir e trazer testemunhas. Preciso que isso seja oficial, que não dê para eles negarem depois. Não saia daí. Estou indo e vou ligar para a polícia. Isso é falsificação de documento, Marina. É crime grave. Polícia. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino funerário. Meu próprio irmão ia ser preso por minha causa, ou melhor, por causa dele mesmo, por causa das escolhas que ele fez. 20 minutos se passaram. 20 minutos eternos onde fiquei ali, parada do lado de fora da casa, olhando para a janela do quarto onde eles ainda estavam. A luz acesa, as sombras se movendo contra a cortina de renda que mamãe tinha costurado à mão. Fazendo o quê? Terminando a fraude? Escondendo as provas? Planejando como iam me enganar? Então vi o carro do Dr. Henrique virando a esquina. O Mercedes preto dele brilhando sob o sol, e atrás dele, uma viatura da polícia, a sirene desligada, mas as luzes ainda piscando discretamente. Ele não veio sozinho, trouxe testemunhas. Deixa eu te contar como chegamos até aqui, porque essa história não começou no dia em que eu peguei meu irmão cometendo um crime. Essa história começou muito antes, no dia em que ele se casou com Patrícia. Eu tinha 23 anos, estava terminando minha faculdade de administração em São Paulo, morando num apartamento minúsculo, mas meu em Pinheiros, trabalhando meio período numa consultoria e sonhando grande. Ricardo me ligou animado, a voz dele vibrando de uma felicidade que eu não ouvia há anos. Mana, conheci uma menina incrível. Acho que é ela. Acho que vou casar. Fiquei feliz por ele. Meu irmão sempre foi meio solitário, focado demais no trabalho de engenheiro civil. Nunca tinha tido um relacionamento sério que durasse mais de 6 meses. Pensei que Patrícia seria boa para ele, que ela ia trazer leveza para a vida dele. Como eu estava enganada. Conheci ela no almoço de domingo seguinte na casa da mamãe. Ela entrou pela porta com um sorriso largo demais, dentes brancos demais. Depois descobri que tinha gasto 15 mil reais em lentes de contato dental. Cabelo loiro que claramente não era natural, com aquela raiz escura denunciando, unhas compridas pintadas de vermelho sangue e um vestido justo demais, curto demais para um almoço de família num domingo de abril. Mas o que me chamou a atenção não foi a roupa, foi o jeito que ela olhou para casa. Não olhou para o Ricardo com carinho, com aquele olhar apaixonado de quem acabou de conhecer o amor da vida. Não olhou para mim com curiosidade, querendo conhecer a cunhada. Não olhou para a mamãe com respeito, com a reverência que a gente tem com a sogra que ainda é uma estranha. Ela olhou para a casa, para o tamanho da sala, que tinha 40 metros quadrados, para os móveis de jacarandá que valiam uma fortuna, para o quadro do Di Cavalcante na parede, uma herança do meu avô, para o jardim lá fora, com os 800 metros quadrados de terreno no centro de Campinas, como se estivesse fazendo um inventário mental, calculando valores, somando ativos. "Que casa linda, dona Helena!" ela disse, a voz aguda demais para ser sincera, com aquele tom forçado de animação. "Quanto tempo a senhora mora aqui?" 42 anos, minha mãe respondeu, orgulhosa, passando a mão pelo encosto do sofá, como quem acaricia um velho amigo. "Comprei com meu marido quando o Ricardo tinha 3 aninhos. Era um sacrifício na época. A gente comia ovo e arroz todo dia para pagar a prestação, mas valeu cada centavo." "Nossa, deve valer uma fortuna hoje em dia, né? Aqui no centro de Campinas, terreno grande assim. Tenho uma amiga corretora que disse que essas casas antigas estão valendo mais de 1 milhão. A senhora já pensou em vender e comprar um apartamento? Seria tão mais prático?" Minha mãe deu uma risada sem graça, aquele riso desconfortável de quem não sabe como responder a uma pergunta invasiva. Eu olhei para o Ricardo, esperando que ele dissesse alguma coisa, que repreendesse a namorada pela falta de educação. Mas ele só sorriu, passando o braço pela cintura da Patrícia, com aquela expressão boba de homem apaixonado e cego. Durante o almoço, ela fez mais perguntas que nenhuma namorada nova deveria fazer. Sobre a aposentadoria da mamãe, quanto recebia, se era INSS ou tinha alguma pensão especial, sobre se a casa estava quitada ou ainda tinha financiamento, sobre a poupança que meu pai tinha deixado quando morreu de infarto aos 52 anos. Minha mãe, sempre gentil e sem malícia, sem conseguir enxergar o veneno por trás da curiosidade, respondeu tudo. Ricardo me disse que seu pai era engenheiro.
Patrícia comentou, enfiando um pedaço de lasanha na boca, mastigando com a boca meio aberta. Deve ter deixado uma boa herança quando faleceu, né? Seguro de vida, FGTS, essas coisas. Patrícia! Eu não consegui me segurar, a voz saindo mais alta que eu pretendia. Que tipo de pergunta é essa? A gente mal te conhece e você já tá perguntando sobre dinheiro da família? Ela me olhou como se eu tivesse cuspido na comida dela, os olhos se estreitando com um ódio quase palpável. Desculpa, só estava fazendo conversa. Nossa, que sensibilidade, hein? Tá de TPM, Marina? Está tudo bem, Marina. Minha mãe interveio. Sempre a pacificadora, sempre tentando manter a paz mesmo quando a paz já tinha sido quebrada. Não tem problema nenhum, querida. Não tem problema. Sim, Patrícia, meu marido deixou uma situação confortável. Consegui educar os 2 filhos, pagar faculdade particular para os 2 e manter a casa sem aperto. Foi uma bênção. Ricardo não disse nada. Apenas continuou comendo, evitando meu olhar, e eu vi naquele momento o primeiro sinal de como seria o casamento deles. Ela mandando, ele obedecendo. 3 meses depois, eles casaram. Foi um casamento pequeno, meio às pressas, num buffet barato em Valinhos. Na época, eu não entendi por quê. Ricardo ganhava bem, podia ter feito algo maior. Hoje eu sei. Patrícia estava com pressa. Queria garantir o sobrenome, a posição de esposa, antes que alguém, principalmente eu, abrisse os olhos do Ricardo. E depois do casamento, tudo mudou, de forma lenta, mas constante, como veneno sendo gotejado num copo d'água. De repente, Ricardo começou a faltar nos almoços de domingo. Patrícia não está se sentindo bem. Temos um compromisso com os pais dela. É muito longe, mãe. O trânsito de Jundiaí até Campinas está terrível aos domingos. Quando apareciam, ficavam meia hora no máximo. Patrícia reclamava de tudo. A comida estava sem sal, ou tinha sal demais. Estava quente demais na casa. Estava frio demais. O sofá era desconfortável e estava machucando as costas dela. A TV era muito antiga e não tinha Netflix. O banheiro cheirava a mofo. Dona Helena, a senhora já pensou em vender essa casa e comprar um apartamento menor? Ia ser mais prático, sem escada para subir, sem jardim para cuidar, sem essas paredes todas para pintar. Minha mãe vendeu a casa dela e comprou um AP de 2 quartos. Ficou muito melhor de cuidar. Eu amo minha casa, mamãe respondia, sempre firme nesse ponto, a voz saindo mais dura. Construí minha vida aqui, criei meus filhos aqui, enterrei meu marido tendo essa casa como refúgio. Vou morar aqui até o dia que eu morrer. Patrícia dava aquele sorrisinho de lado, aquele sorriso de quem sabe algo que você não sabe. Tá, mas quando a senhora, sei lá, quando não estiver mais aqui, o Ricardo e a Marina vão ter que decidir o que fazer com isso aqui. Ia ser mais fácil já ir pensando nisso agora. Deixar tudo organizado, sabe? Fazer um testamento, definir quem fica com o quê. Ela falava da morte da minha mãe como quem fala sobre o cardápio do jantar, com essa naturalidade mórbida, essa pressa indecente. Os anos passaram. Eu continuei indo todo domingo, religiosamente, às vezes chegando no sábado e só voltando para São Paulo na segunda de manhã. Ricardo e Patrícia, uma vez por mês, talvez. Às vezes nem isso. 2 meses se passavam sem uma visita. Mamãe nunca reclamava abertamente, mas eu via a tristeza nos olhos dela toda vez que o telefone tocava, e era o Ricardo desmarcando, inventando mais uma desculpa. Ele está ocupado, filha. É normal. Homem casado tem a vida dele, as responsabilidades dele. Você sabe como é. Mãe, ocupado demais para visitar a própria mãe uma vez por semana? Ele mora a 40 minutos daqui. Ela só suspirava, mexendo no café que já estava frio, olhando pela janela como se esperasse ver o carro dele chegando. Então, veio o diagnóstico. Alzheimer, estágio inicial. Eu tinha 29 anos, estava trabalhando numa empresa boa em São Paulo como coordenadora de projetos, ganhando roitos, 500 por mês, namorando um cara legal que tinha acabado de me pedir em namoro sério, construindo minha carreira, pensando em fazer MBA. E tive que escolher. Liguei para o Ricardo assim que saí do consultório do neurologista, ainda atordoada com a notícia. Você viu o diagnóstico da mãe? O Dr. Oliveira mandou por e-mail pra gente. A gente precisa se organizar. Ela vai precisar de cuidados constantes em breve. Eu sei, mana. É triste demais. Fiquei arrasado quando li. Mas olha, eu não posso largar tudo aqui. Tenho o trabalho, estou gerenciando 3 obras grandes. A Patrícia também trabalha na loja da mãe dela. A gente tem nossos compromissos, nossa rotina. E eu não tenho compromissos? Eu não tenho trabalho, rotina, vida. Você é solteira, Marina. Não tem filho, não tem marido esperando em casa. Você tem mais
Flexibilidade. Pode organizar melhor o tempo. Flexibilidade. Como se minha vida valesse menos porque eu não tinha casado. Como se minhas escolhas, minha carreira, meus sonhos fossem menos importantes que os dele. Terminei o namoro 2 semanas depois. O coitado do Felipe não entendeu. Mas Marina, a gente pode fazer dar certo. Eu te ajudo. A gente contrata alguém para cuidar da sua mãe. Não dava. Não com Alzheimer. Não com a progressão que o médico tinha previsto. Pedi demissão. Meu chefe tentou me convencer a ficar, ofereceu home office, horário flexível, não dava. Voltei para Campinas, aluguei um apartamento pequeno de 2 quartos a 15 minutos da casa da mamãe e me tornei a cuidadora oficial. Ricardo mandava dinheiro todo mês, $800 no começo, depois aumentou para $1.000 quando reclamei que não cobria nem os remédios, como se dinheiro compensasse a ausência, como se R$1.000 por mês pagassem pelas noites acordada, pelos banhos dados, pelas fraldas trocadas, pelas crises de choro acalmadas. 5 anos. 5 anos cuidando dela sozinha, vendo ela esquecer onde guardou as chaves, depois como fazer café, depois os nomes dos netos que nunca teve, depois meu nome, vendo ela me chamar de moça e perguntar onde estava a filha dela, vendo ela perguntar onde estava o pai, o marido morto há 20 anos e ter que explicar de novo que ele tinha partido, limpando, cozinhando, administrando 9 remédios diferentes em horários específicos, acordando de madrugada quando ela se levantava confusa, achando que tinha que buscar o Ricardo na escola, o Ricardo que agora tinha quase 40 anos. E Ricardo aparecia no Natal, no aniversário dela se lembrava, sempre com Patrícia reclamando ao fundo como uma trilha sonora irritante. Queria ir pra praia no Natal, Ricardo. Todo mundo vai pra praia e a gente vem pra Campinas visitar uma velha que nem sabe quem a gente é. Que cheiro forte de remédio. Não aguento esse cheiro. Ela nem reconhece a gente mais, Ricardo, porque a gente ainda vem. No último Natal que mamãe passou acordada, ainda lúcida o suficiente para reconhecer a todos nós, ainda capaz de sorrir quando via o Ricardo, ela chamou ele para um canto da sala. Eu estava na cozinha pegando mais vinho, mas escutei através da porta entreaberta. Meu filho, eu sei que você está ocupado com sua vida. Eu entendo, não te culpo, mas sua irmã, ela abriu mão de tanta coisa para cuidar de mim, do trabalho, do namorado, da vida dela inteira. Promete que você vai cuidar dela também, quando eu não estiver mais aqui. Promete que você não vai deixar ela sozinha. Claro, mãe, claro que eu vou. Pode ficar tranquila, ele prometeu, olhando nos olhos dela, segurando a mão dela. E eu, idiota, acreditei que ele ia cumprir. 2 meses depois, mamãe teve o AVC. Foi numa manhã de terça-feira, eu tinha acabado de dar o café para ela quando ela caiu da cadeira. Liguei para o SAMU, fui com ela na ambulância, fiquei internada 3 semanas no Hospital Beneficência Portuguesa. Eu dormi no hospital todas as noites, numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela, acordando a cada bip do monitor, rezando para cada respiração dela. Ricardo visitou 2 vezes em 3 semanas. Patrícia, nenhuma. Não aguento o hospital. Me dá crise de ansiedade. E o cheiro? Ai, Ricardo, aquele cheiro de desinfetante me dá náusea. Mamãe morreu numa terça-feira de manhã, às 6h47. Eu estava segurando a mão dela, cantando baixinho Asa Branca, a música que ela cantava pra gente quando éramos crianças. Ricardo estava numa reunião de trabalho que não podia cancelar, mana. É com um cliente importante. Vou perder o contrato se faltar. Chegou 4 horas depois, direto da reunião, ainda de terno, com os olhos secos, sem uma lágrima. Abraçou o corpo dela por 10 segundos cronometrados, deu um beijo na testa dela e disse: a gente precisa conversar sobre os trâmites, funeral, inventário, documentação, essas coisas, tem muita coisa para resolver. Trâmites. Nossa mãe tinha acabado de morrer, o corpo dela ainda estava quente, e ele estava falando de trâmites como se fosse uma transação comercial. O funeral foi simples, do jeito que ela tinha pedido num momento de lucidez 2 anos antes. Caixão de madeira clara, flores brancas, apenas família e amigos próximos. Patrícia reclamou de tudo, que o caixão era muito simples, parece de pobre, que as flores estavam começando a murchar, deviam ter trocado, que o padre tinha falado demais, que sermão chato, achei que não ia acabar nunca. Eu ignorei cada palavra. Tinha coisas mais importantes para pensar, como o fato de que eu tinha acabado de enterrar a única pessoa no mundo que me amava incondicionalmente. Depois do enterro, de volta na casa da mamãe,
Todos os presentes reunidos na sala, ainda em silêncio pesaroso, o Dr. Antônio Meireles, o advogado que cuidava dos assuntos dela, leu o testamento. Ou tentou ler, porque Ricardo interrompeu antes mesmo dele abrir o envelope lacrado. Olha, doutor, sem querer ser chato nem desrespeitoso, mas minha mãe estava com Alzheimer avançado. Qualquer coisa que ela tenha assinado nos últimos anos pode ser contestado, né? Ela não tinha discernimento pleno, não tinha condições de tomar decisões desse tipo. O Dr. Meireles olhou para ele com uma cara de poucos amigos, tirando os óculos de grau e limpando as lentes com aquela calma de quem já viu de tudo. Seu Ricardo, esse testamento foi registrado e reconhecido firma há 2 anos, quando sua mãe ainda estava no estágio inicial da doença e perfeitamente lúcida. Ela foi pessoalmente ao meu escritório, conversou comigo por 2 horas, explicou exatamente o que queria e por quê. Tem laudo psiquiátrico em anexo confirmando a plena capacidade mental dela naquele momento. Tem 2 testemunhas que não são da família. Não há base legal nenhuma para contestação. Mesmo assim, eu acho que a gente devia ignorar esse papel e dividir tudo meio a meio. É o justo. É o que a lei manda quando não tem testamento. Somos 2 filhos. Divide tudo em 2 partes iguais. Ricardo, eu comecei, mas ele me cortou. É o certo, Marina. Você sabe que é. O que é certo é respeitar a vontade expressa da falecida. O Dr. Meireles disse, a voz saindo firme e dura. Eu vou ler o testamento agora, como é meu dever legal, e depois vocês decidem entre si e com seus respectivos advogados como vão proceder. Mas o documento é válido, está registrado e será reconhecido por qualquer juiz. Ele leu. E foi quando eu descobri que minha mãe, mesmo com a mente confusa e fragmentada pelo Alzheimer, tinha enxergado tudo com uma clareza cristalina e dolorosa. A casa, avaliada em 1.200 mil, ficava integralmente para mim. A poupança, que tinha 340, 00, seria dividida desigualmente. 240 mil para mim, 100 mil para o Ricardo. Os móveis antigos de Jacarandá, que valiam pelo menos 80 mil reais. As joias que eram da minha avó, os quadros, tudo para mim. Para o Ricardo, apenas os 100 mil em dinheiro e alguns objetos pessoais do nosso pai. O relógio, a aliança, uma coleção de selos. E então o doutor Meireles leu a parte que me fez chorar ali mesmo, na frente de todos. Deixo para minha filha Marina a maior parte dos meus bens em reconhecimento ao amor, dedicação e sacrifício sem medidas que ela demonstrou ao cuidar de mim nos últimos e mais difíceis anos de minha vida. Ela abriu mão de sua promissora carreira, de sua vida pessoal, de seus sonhos e projetos, e esteve ao meu lado em cada momento difícil, em cada madrugada de medo, em cada dia de confusão. Já meu filho, Ricardo, embora amado profundamente, escolheu se distanciar quando eu mais precisei, e espero que o que deixo para ele sirva como um novo começo, mas não como uma recompensa por uma ausência que me doeu até o fim. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que parecia sugar o ar. Todos os presentes, uns 15 parentes e amigos, olhavam para o chão, constrangidos. Ricardo ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Patrícia ficou branca, depois vermelha, depois roxa, como uma berinjela madura. Isso é um absurdo, ela gritou, se levantando tão rápido que derrubou a xícara de café que estava na mesinha de centro, o líquido escuro se espalhando pelo tapete persa. Ela estava doente, alguém manipulou ela. Foi você, Marina. Você ficou enfiada aqui que nem uma sanguessuga, dando remédio errado, lavagem cerebral nela, fazendo ela escrever o que você queria. Você se aproveitou de uma velha doente. Patrícia, senta e cala a boca, eu disse, minha voz saindo baixa, mas firme como aço, olhando direto nos olhos dela sem piscar. Não vou calar nada. Todo mundo aqui sabe que isso é fraude. Ricardo, você vai aceitar isso? Sua irmã vagabunda, fracassada, que nunca casou, nunca teve filho, nunca construiu nada na vida, levou tudo, e você vai ficar com essa mixaria? Mixaria? O Dr. Meireles levantou uma sobrancelha, a voz saindo seca e cortante. 100 mil reais é uma quantia bastante considerável, senhora. Muita gente não recebe isso em 5 anos de trabalho. Considerável? A casa sozinha vale mais de 1 milhão, a poupança 340 mil. E ele vai ficar com 100 míseros mil?
Isso vai dar processo, pode ter certeza. A gente vai contestar, vai provar que ela manipulou e vou fazer questão de ver essa aí pedindo esmola na rua quando perder tudo. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Ricardo ficou mais um momento, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Não era tristeza pela morte da mãe. Não era surpresa com o testamento. Era raiva. Raiva pura e simples, direcionada a mim. Você sempre foi a queridinha, né, Marina? Sempre fazendo o papel de filha perfeita, de mártir, de coitadinha que sacrifica tudo, fazendo a mãe se sentir culpada, fazendo todo mundo ter pena de você. E agora fica com tudo. Eu fiquei com o que a mãe quis me deixar, respondi, sentindo finalmente as lágrimas virem, quentes e pesadas, porque eu estava aqui quando ela precisou. Você podia ter estado também. A porta sempre esteve aberta. Eu tinha uma vida. Uma carreira, uma esposa, não podia largar tudo como você. Eu também tinha. E larguei, porque ela era nossa mãe e ela precisava. Ele apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. Isso não vai ficar assim. A Patrícia tá certa. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou contestar. Você manipulou a mãe, aproveitou que ela estava doente? Então contesta, eu disse, cansada demais para continuar brigando, exausta demais para tentar fazer ele entender. Faz o que você quiser, Ricardo. Sempre fez mesmo. Ele foi embora batendo a porta também, deixando apenas o eco do vidro tremendo e minha dor. E durante 3 longas semanas depois disso, silêncio total, sem ligação, sem mensagem, sem WhatsApp, nada. Eu achei que ele estava processando o luto à maneira dele, talvez conversando com advogados para entender as opções dele, planejando uma contestação oficial e legal. Eu não fazia ideia, nem nos meus piores pesadelos, que ele estava planejando um crime. Se você já foi humilhada por alguém da sua própria família, se já sentiu aquela dor profunda e cortante de ser desvalorizada exatamente por quem deveria te amar e proteger, deixa um like nesse vídeo. Porque o que eu vou te contar agora é como a calma, a paciência e a atenção aos detalhes que eu aprendi cuidando da minha mãe durante 5 anos me salvaram da maior traição da minha vida. Se você quer saber como eu enfrentei meu irmão e minha cunhada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história ainda está longe de terminar e a reviravolta vai ser mais satisfatória do que você imagina. E comenta aqui embaixo, você teria filmado tudo no silêncio como eu fiz ou teria confrontado eles na hora? Voltando àquele momento decisivo, Dr. Henrique desceu do carro dele junto com 2 policiais militares, um alto e negro, outro mais baixo e loiro, e uma mulher de uns 50 anos que ele me apresentou como Vera, a escrivã oficial do cartório. Eu ainda estava tremendo, o celular quente na minha mão de tanto apertar. Marina, você disse que tem filmagem disso tudo? Tenho. 3 minutos e 22 segundos. Gravei tudo. Posso ver antes de subirmos? Passei o celular para ele com mãos trêmulas. Ele assistiu em silêncio absoluto, o rosto ficando cada vez mais sério, a mandíbula travando. Depois mostrou para os policiais. Eles trocaram olhares significativos, aquele tipo de olhar que policiais experientes trocam quando sabem que tem um caso sólido nas mãos. Eles ainda estão lá dentro neste momento? O policial mais alto perguntou, a mão já indo instintivamente para o rádio preso no cinto. Estão. No quarto principal, segunda porta à esquerda no corredor depois que subir as escadas. Eu não tranquei a porta quando saí, então eles não devem ter percebido que alguém esteve aqui. A senhora tem chave da casa? Tenho, mas a porta da frente está aberta. Eles não trancaram por dentro. Devem estar confiantes de que ninguém vai aparecer. Os policiais subiram os degraus da varanda, pisando firme, mas não fazendo barulho excessivo. Doutor Henrique ficou comigo e com a Vera no jardim da frente. Ela colocou a mão no meu ombro, apertando com gentileza maternal. Respira, filha. Eu sei que é difícil, mas você fez a única coisa certa que poderia fazer. Você protegeu sua mãe, a memória dela e a verdade. Fiz? Fiz mesmo? Meu irmão ia ser preso agora, algemado, levado numa viatura, fichado como criminoso, por minha causa. Nossa mãe tinha acabado de morrer e eu estava mandando prender o único irmão que eu tinha, o único irmão que eu ia ter na vida. Mas então me lembrei das palavras dela na carta, das últimas conversas lúcidas. Promete que você vai cuidar da Marina também. Promete que não vai deixar ela sozinha. Ele não cuidou, ele não prometeu. Ele fez exatamente o oposto. Tentou me roubar, me trair, destruir a última vontade da nossa mãe. Os policiais entraram na casa. 15 segundos de silêncio tenso. Então escutei, alto e claro, polícia militar, ninguém se mexe, mãos onde eu possa ver, gritos. A voz da Patrícia, aguda e histérica como unha, arranhando o quadro negro.
O que é isso? Que absurdo! Vocês não podem entrar assim na propriedade privada. Eu vou processar. Meu pai é advogado. A voz do Ricardo, confusa, assustada, quase infantil. Tem algum engano, oficiais? A gente não tá fazendo nada de errado. Essa casa é da minha família. Eu tenho direito de estar aqui. Sem engano nenhum, senhor. Documentos de identificação e a bolsa da senhora. Agora, estamos investigando crime de falsificação documental. Dr. Henrique olhou para mim, a mão estendida. Você quer subir e ver? Balancei a cabeça negativamente, as lágrimas já começando a cair. Não, ainda não. Ainda não conseguia ver o rosto deles, encará-los, ouvir as desculpas ou as acusações. Mas então a Patrícia apareceu na porta sendo escoltada firme, mas não brutalmente por um dos policiais. A bolsa Louis Vuitton falsa sendo revistada, as mãos dela gesticulando freneticamente. Ela me viu parada ali embaixo no jardim e o rosto dela se contorceu de raiva, de ódio, de algo quase animalesco. Foi você, sua víbora traiçoeira, você armou tudo isso. Estava esperando, né? Esperando para nos pegar. Calma, senhora. Não complique mais a situação. O policial disse, segurando o braço dela. Eu não vou ficar calma. Essa vadia mentirosa ligou para vocês inventando história. Nós não estamos fazendo nada de errado. A gente tem direito de estar nessa casa. É herança do Ricardo. Então por que os pedaços do testamento original estão rasgados e espalhados em cima da mesa do quarto? O outro policial desceu, trazendo Ricardo pelo braço, e na mão livre dele, um saco plástico transparente de evidências. Eu conseguia ver perfeitamente os papéis rasgados através do plástico, a letra trêmula da mamãe em pedacinhos pequenos como confete macabro. A letra da mamãe, rasgada em pedacinhos, destruída, profanada. Ricardo olhou para mim e pela primeira vez na vida eu vi medo genuíno nos olhos dele. Não raiva, não indignação. Medo puro. Marina, mana, por favor, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Pode explicar para o delegado na delegacia, o policial disse, profissional e frio. Os dois vão ter que nos acompanhar para prestar depoimento. Tem o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente. Isso é um absurdo ridículo, Patrícia berrava, a voz ecoando pela rua inteira. Vizinhos começando a aparecer nas janelas. Nós somos os herdeiros legítimos. Essa casa é nossa também. A gente tem todo o direito. Se a propriedade fosse de vocês de forma legítima e indisputada, não precisariam estar falsificando testamentos. Doutor, Henrique disse, a voz saindo gélida como gelo seco, cada palavra cortante. Eu pessoalmente registrei o testamento da senhora Helena Maria dos Santos. Conheço cada vírgula, cada palavra. E vocês acabaram de cometer um crime federal de falsificação de documento particular, tentativa de fraude de herança e destruição de documento legal. São crimes graves com penas de reclusão. A Vera já estava com uma câmera profissional, fotografando metodicamente a cena toda, os pedaços do testamento na mesa, o papel almaço onde estavam tentando escrever a falsificação, a caneta azul que Ricardo tinha usado, até a lixeira onde tinham jogado as primeiras tentativas fracassadas de imitar a letra da mamãe. Foram colocados na viatura, cada um num lado diferente do banco de trás, uma grade de metal separando eles da frente. Patrícia ainda berrando que ia processar todo mundo. Eu, os policiais, o Dr. Henrique, a prefeitura de Campinas inteira, se fosse preciso. Ricardo em silêncio absoluto, a cabeça baixa, os ombros curvados, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, não olhando para mim nem uma única vez. Quando a viatura deu partida, quando eu vi elas desaparecendo na esquina com meu irmão dentro, minhas pernas simplesmente falharam. Desabei ali mesmo, sentando no meio-fio de concreto, a cabeça caindo nas mãos, o corpo inteiro sacudindo com soluços violentos que eu não conseguia controlar de jeito nenhum. Dr. Henrique sentou do meu lado sem dizer nada. Apenas ficou ali, uma presença sólida e silenciosa. Ele era meu irmão, consegui dizer entre os soluços, a voz saindo quebrada. Meu irmão mais velho, ele me ensinou a andar de bicicleta, me defendeu dos meninos que tiravam sarro de mim na escola. E agora? Eu sei, filha, eu sei que dói, mas você fez o certo. Nos dias e semanas seguintes, descobri coisas que me fizeram questionar absolutamente tudo que eu achava que sabia sobre Ricardo e Patrícia, sobre quem eles eram, sobre quanto tempo essa traição estava sendo planejada. Primeiro, não era a primeira vez que eles tentavam algo assim.
nem de longe. A Vera, a escrivã do cartório, me ligou 3 dias depois da prisão deles, a voz dela cuidadosa, mas firme. Marina, a gente fez uma investigação mais aprofundada nos nossos registros e nos registros de outros cartórios da região. Tem algo que você precisa saber urgentemente. Fui até o cartório no mesmo dia. Ela me mostrou documentos, pilhas deles, impressos e destacados com marca-texto amarelo. Há exatos 6 meses atrás, em setembro do ano passado, seu irmão tentou registrar uma procuração pública em nome da sua mãe aqui mesmo. Veio com a Patrícia, os dois muito confiantes, dizendo que a senhora Helena estava completamente incapacitada mentalmente e que ele, como filho e engenheiro responsável, precisava ter procuração plena para administrar todos os bens dela. Conta bancária, imóveis, investimentos, tudo. 6 meses atrás. Mamãe ainda estava viva, ainda estava relativamente lúcida em muitos momentos do dia. Ainda conseguia conversar, ainda me reconhecia na maioria das vezes. E o que aconteceu? Nós negamos. Exigimos laudo médico recente, atestando incapacidade mental total e permanente, assinado por psiquiatra e neurologista. Ele disse que ia providenciar, mas nunca mais voltou. Agora eu sei por quê. Ele não conseguiria laudo nenhum, porque sua mãe não estava totalmente incapacitada ainda. E tem mais, ela continuou, deslizando outra pasta na minha direção. Ele tentou acessar a poupança dela no Banco do Brasil. A gerente, Dona Carmen, é amiga minha de longa data e me contou em off. Ele apareceu lá com a Patrícia, os dois muito bem vestidos, dizendo que a mãe tinha dado autorização verbal para ele movimentar a conta. Como ele não tinha procuração legal nem autorização escrita, foi negado na hora. Meu estômago revirou. Quantas vezes ele tentou isso? No banco? 3 vezes documentadas. 3 tentativas em menos de 2 meses. Na primeira vez foi educado. Na segunda, insistente. Na terceira, a Patrícia fez um escândalo, gritou com a gerente, ameaçou trocar de banco, disse que iam processar por mau atendimento. Eu não sabia se ria da audácia ou chorava da traição. Meu irmão não tinha mudado de repente depois da morte da mamãe. Não tinha sido corrompido num momento de fraqueza. Ele estava nisso há meses, talvez anos, planejando meticulosamente, tentando de várias formas diferentes, esperando mamãe morrer para finalmente ter acesso livre. Conversei também com a doutora Beatriz Fonseca, a advogada que minha mãe tinha contratado para fazer o testamento. Ela me recebeu no escritório elegante dela no centro da cidade, me ofereceu café e água e, com olhos gentis, mas voz firme, me contou tudo. Sua mãe me procurou há exatos 2 anos e 3 meses. Ela começou, folheando uma pasta grossa com anotações. Veio sozinha, bem lúcida naquele dia. Era um dos dias bons dela, e disse textualmente: Doutora, eu preciso garantir que minha filha Marina esteja protegida financeiramente e legalmente. Meu filho, eu amo meu filho com todo o meu coração, mas ele mudou, e a mulher que ele casou não presta. Ela só quer dinheiro. Ela disse essas palavras exatas? Exatas. E chorou. Chorou muito. Falou que você tinha aberto mão de literalmente tudo para cuidar dela. Emprego que pagava bem, namorado que queria casar, apartamento em São Paulo, vida social, planos de carreira, tudo. Que o Ricardo só ligava quando queria saber sobre dinheiro, sobre valores de imóveis, sobre quando ela ia resolver a questão da casa. Que a Patrícia fazia perguntas invasivas sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre seguro de vida. Ela sabia, Marina. Sua mãe sabia exatamente quem eram eles, o que queriam e para onde isso estava indo. Então por que deixou os 100 mil para o Ricardo? Por que deixou alguma coisa? Porque apesar de absolutamente tudo, ela ainda amava o filho dela. Ainda acreditava que, sem a influência tóxica e manipuladora da Patrícia, ele poderia voltar a ser quem ele era antes, o menino bom que ela tinha criado. Os 100 mil eram para ele recomeçar a vida se quisesse, se divorciar se tivesse coragem, buscar terapia, se reabilitar. Era a última demonstração de amor maternal dela, mesmo depois de tudo. Doutora Beatriz deslizou uma pasta azul na minha direção com cuidado reverente. Ela também deixou uma carta, para ser entregue a você pessoalmente depois da leitura oficial do testamento. Eu ia te entregar antes, mas com a prisão deles, com toda a confusão legal, acabei esperando o momento certo. Acho que esse momento é agora. Abri a pasta com mãos tremendo descontroladamente. Dentro, uma carta escrita à mão em papel timbrado, com a letra trêmula, mas ainda legível da mamãe. Data no topo, 14 de novembro, 14 meses atrás. Minha Marina querida,
Meu amor, minha filha do coração, se você está lendo isso, é porque eu já parti desse mundo. E você provavelmente está sofrendo muito, se sentindo culpada e confusa por ter ficado com mais do que seu irmão, se questionando se fez algo errado, se manipulou sua mãe doente. Não se sinta assim nem por um segundo, meu amor. Eu sei exatamente o que fiz. Fiz de propósito, com a cabeça mais clara que tive em meses, depois de pensar muito e orar mais ainda. Você merece cada centavo, cada tijolo dessa casa, cada grama de ouro dessas joias, porque você me deu o que dinheiro nenhum no mundo compra. Dignidade nos meus últimos anos de vida. Você me tratou como ser humano quando eu estava virando uma sombra. Como mãe quando eu esquecia que tinha filhos. Como amiga quando eu não lembrava seu nome. Você riu comigo quando eu contava a mesma história pela 10ª vez no mesmo dia. Você chorou escondida no banheiro quando eu te chamei de moça e perguntei quem você era, mas voltou no dia seguinte com um sorriso e me ensinou de novo, com paciência infinita, quem você era. Ricardo, meu filho se perdeu. Eu não sei se foi a Patrícia que o mudou, que envenenou ele aos poucos, ou se ele sempre foi assim e eu, como mãe boba e cega, não quis enxergar. Mas ele escolheu o dinheiro em vez de mim. Ele me ligava perguntando quando eu ia resolver a questão da casa, como se minha morte fosse apenas um problema administrativo pendente no calendário dele. Deixei 100 mil para ele porque sou mãe, e mães nunca desistem completamente dos filhos, mesmo quando deviam. Mas deixei tudo mais importante para você, porque é assim que funciona a verdadeira justiça. A gente recompensa amor verdadeiro com amor verdadeiro. Não deixa ele te humilhar depois que eu partir. Não deixa a Patrícia te fazer sentir culpada. Não deixa ninguém mesmo, te convencer que você não merece o que conquistou com seu suor, suas lágrimas, seus sacrifícios. Você conquistou cada centavo disso, minha filha, com cada noite de sono perdida cuidando de mim. Com cada lágrima derramada quando eu não te reconhecia, com cada banho que me deu quando eu não conseguia mais fazer sozinha e tinha vergonha de existir. Eu te amo mais que tudo nessa vida e na próxima. E onde eu estiver agora, e eu acredito que estou num lugar melhor, com seu pai, finalmente em paz, vou estar olhando por você e vibrando de orgulho por tudo que você é. Sua mãe que te adora eternamente, Helena Maria dos Santos. Chorei tanto naquele escritório que a doutora Beatriz teve que me buscar água, lenços de papel, me fazer deitar no sofá de couro dela e ficar sentada ao meu lado fazendo carinho no meu cabelo como minha mãe fazia quando eu era criança. Mas eram lágrimas de alívio catártico misturadas com dor. Minha mãe sabia de tudo. Ela sempre soube e me protegeu até do além, até depois de partir. Enquanto isso, Ricardo e Patrícia estavam sendo investigados a fundo pela Polícia Civil. Celulares apreendidos, computadores confiscados, históricos bancários sendo analisados. E o que encontraram nas mensagens deles foi muito, muito pior do que eu jamais poderia ter imaginado. O delegado Marcos Tavares me chamou para depor formalmente uma semana depois da prisão. E antes de começar meu depoimento oficial, me mostrou algumas das mensagens recuperadas do celular deles. Eu precisei sentar, as pernas falhando de novo. Patrícia para Ricardo, exatos 2 dias depois do enterro da mamãe. Conseguiu uma cópia do testamento? Precisa ver o que está escrito antes de fazer qualquer coisa. Se a véia deu tudo para Santinha, eu vou surtar. Ricardo para Patrícia. Não consigo. O advogado velho não me passou ainda. Mas a casa deve ser meio a meio automaticamente. É lei de herança. Filho divide tudo igual. Patrícia. E se não for? E se a véia manipulada deu tudo pra Santinha da Marina que ficou enfiada aqui 5 anos se fazendo de coitada? Ricardo. Impossível. Minha mãe não faria isso comigo. Eu sou o filho homem, o primogênito. Ela me ama. Depois da leitura oficial do testamento, as mensagens ficaram ainda piores. Patrícia. Eu avisei que aquela vadia manipuladora ia fazer isso. E você ficou lá de braços cruzados achando que sua mãezinha te amava. Acorda, Ricardo. A Marina te roubou. Ricardo, eu não sei o que fazer. Não esperava isso. Não acredito que minha mãe fez isso comigo. Patrícia, fazer o quê? Tem que dar um jeito urgente. Você não vai aceitar isso. 100 mil? 100 mil de merda? A gente não consegue nem comprar um apartamento decente com isso. Mal dá pra entrada, enquanto aquela vaca fica com tudo. Ricardo, eu vou contestar. Vou falar com o advogado segunda-feira. Patrícia, contestar demora anos e custa uma fortuna que a gente não tem. Tem outro jeito mais rápido, Ricardo. Que jeito? E então veio a parte que literalmente me fez sentir náusea física, vontade de vomitar. Patrícia,
O testamento original físico tá onde? Ricardo. Com o advogado registrado em cartório. Por quê? Patrícia. Não. O papel físico que ela assinou com a mão dela deve estar guardado na casa dela, naquela gaveta da escrivaninha onde ela guardava os documentos importantes. Lembra, Ricardo? E daí? O que você quer que eu faça? Patrícia. Pega esse papel, rasga em pedacinhos pequenos e a gente escreve outro no lugar. Simples, Ricardo. Você tá louca? Isso é crime, falsificação. A gente pode ser preso. Patrícia. Só é crime se alguém descobrir seu medroso. E quem vai descobrir? A Marina nem vai mais na casa. Tá ocupada demais chorando a mamãezinha. O advogado velho nem lembra mais o que comeu no café da manhã, quanto mais cada palavra de um testamento. Ninguém vai saber. 3 dias inteiros de mensagens assim. 72 horas de Patrícia martelando, convencendo, manipulando, jogando com o ego dele, com a raiva dele, com a ganância dele, argumentando que ninguém ia perceber, que a letra da mamãe era fácil de imitar porque era trêmula, que o advogado era velho e esquecido, que eu era burra e confiaria neles. E Ricardo cedeu. Finalmente, miseravelmente, cedeu. Marina, o delegado disse, desligando o computador e me olhando com uma mistura de pena e profissionalismo. Vocês têm um caso absolutamente sólido aqui. Falsificação de documento particular, tentativa de fraude em inventário, formação de quadrilha, coação moral. Isso vai dar cadeia para ambos. Não tem como escapar. Cadeia? Minha voz saiu fraca, quase inaudível. Quanto tempo? No mínimo 2 anos em regime semiaberto, talvez 4 em regime fechado, dependendo do humor do juiz e se tiverem antecedentes. E seu irmão ainda pode responder criminalmente por todas aquelas outras tentativas anteriores de fraude, a procuração falsa, as tentativas de acessar as contas da sua mãe sem autorização. Pode somar mais 1 ou 2 anos. Saí da delegacia num estado de choque profundo e dissociativo. Meu irmão, que tinha dividido o quarto comigo quando éramos crianças, que me ensinou a andar de bicicleta segurando o banco até eu pegar equilíbrio, que assistia Dragon Ball Z comigo todo sábado de manhã, ia pra cadeia, por ganância, por inveja, por 200 dias de falta absoluta de caráter. A audiência preliminar foi agendada para 3 semanas depois da prisão. Fui obrigada a comparecer porque era vítima direta e testemunha principal. Entrei no Fórum de Campinas com as mãos suando frio, o coração martelando tão forte que doía no peito. Ricardo e Patrícia estavam lá, sentados do outro lado da sala, separados por um corredor e uma eternidade de escolhas erradas, com um advogado criminalista que parecia caro demais para eles poderem pagar. Depois descobri pelos corredores do fórum, era o pai da Patrícia que estava bancando tudo, um empresário do ramo de autopeças que tinha vergonha mortal da filha, mas não ia deixar ela apodrecer literalmente na cadeia. Quando entrei na sala de audiência, Ricardo olhou para mim. Pela primeira vez em semanas intermináveis, nossos olhos se encontraram de verdade, sem vidro de viatura no meio, sem grades, sem distância física. Ele estava irreconhecível. Muito mais magro, com olheiras fundas e roxas, o terno cinza que ele usava estava amarrotado e folgado demais, como se tivesse perdido 10 quilos. Não parecia o executivo confiante e bem-sucedido de antes. Parecia um homem completamente quebrado, destruído por dentro. E ainda assim, quando o juiz Dr. Marcelo Antunes perguntou formalmente como ele se declarava perante as acusações, ele disse com voz firme: inocente, meritíssimo, completamente inocente, inocente. O promotor público, Dr. Raimundo Costa, literalmente riu. Uma risada curta, seca, incrédula. Inocente, Excelência, temos vídeo em alta resolução do senhor rasgando metodicamente um testamento e tentando ativamente falsificar outro. Temos mensagens de texto confessando o planejamento do crime em detalhes. Temos testemunhas, temos provas físicas. Em que universo paralelo e distorcido o senhor se considera inocente? O advogado dele, Dr. Fernando Pacheco, se levantou com aquela pose teatral de advogado experiente. Meritíssimo! Meu cliente estava sob coação emocional extrema naquele momento. Acabara de perder a mãe, estava fragilizado psicologicamente, em luto profundo, e foi manipulado e influenciado pela esposa, que tem histórico de comportamento manipulador. Não! Patrícia levantou de um pulo, furiosa, o rosto ficando vermelho. Você não vai jogar tudo nas minhas costas. Isso é machismo. Foi ideia dele tanto quanto minha. Ele topou na hora. Ele que rasgou os papéis. Senhora, por favor, sente-se e permaneça em silêncio.
O advogado sibilou entre dentes, tentando puxar ela de volta para a cadeira, mas ela não sentou. Ela olhou para o juiz, desesperada, os olhos arregalados. Meritíssimo! Eu só queria o que era justo, o que era certo. A Marina ficou com tudo. 1.200.000 em imóvel, 240.000 em dinheiro vivo e a gente com 100.000 míseros. Como isso é justo? Como? A justiça não é definida pelo que a senhora acha justo ou injusto em sua opinião pessoal. O juiz disse, a voz saindo severa e dura como granito. É sobre a lei. E a lei brasileira diz claramente que a falecida tinha todo o direito legal e moral de distribuir seus bens da forma que bem entendesse, desde que respeitasse a legítima dos herdeiros necessários, o que foi feito. Se a senhora discordava da distribuição, a via legal correta era uma contestação formal através de advogado, não falsificação criminosa de documentos oficiais. Mas ela manipulou a véia doente. Ela ficou lá 5 anos, dia e noite, cuidando, se fazendo de coitadinha bonzinha, lavando a cabeça da sogra, fazendo ela escrever o que ela queria. Isso é manipulação. Chega, Patrícia! Ricardo finalmente explodiu, se levantando também, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca. Silêncio absoluto e chocado caiu na sala de audiências, todos olhando. Ricardo se virou completamente para o juiz, os ombros curvados. Meritíssimo! Eu fiz isso. Eu rasguei o testamento da minha mãe. Eu tentei falsificar um novo. Foi ideia da minha esposa inicialmente, sim, ela que sugeriu primeiro, mas eu executei. Eu que fiz. Eu sou culpado, totalmente culpado. O advogado dele pareceu prestes a ter um ataque cardíaco fulminante. Ricardo, não diga mais nada. Você tem direito ao silêncio. Você não precisa... Não, doutor. Deixa eu falar. Eu preciso falar. Pela primeira vez em meses, eu preciso falar a verdade. Ele olhou diretamente para mim e vi lágrimas nos olhos dele. Marina, mana, eu sinto muito. Eu sinto tanto que nem tenho palavras. Eu não sei o que deu em mim. Foi a raiva, foi a inveja, foi... Eu não sei mais, mas eu fiz tudo o que estão me acusando e eu assumo. Completamente. Patrícia estava pálida como papel. Ricardo, o que você está fazendo? Você está louco? Está jogando tudo fora? Estou parando de mentir pela primeira vez desde que te conheci. Ele olhou para ela com uma expressão que eu nunca, jamais tinha visto no rosto dele. Nojo absoluto, repulsa profunda. Você me convenceu a fazer isso. Você ficou no meu ouvido durante 3 semanas inteiras dizendo que a Marina não merecia nada, que minha mãe estava senil e manipulada, que a gente tinha direitos, que era injustiça. Mas quem pegou o papel com minhas próprias mãos e rasgou fui eu. Quem traiu minha mãe morta, minha irmã, minha família inteira fui eu. E eu não vou mais mentir. O juiz bateu o martelo com força. Vou considerar isso uma confissão formal completa e registrada em ata. Senhor Ricardo dos Santos, Senhora Patrícia Almeida dos Santos, vocês serão formalmente sentenciados por falsificação de documento particular, tentativa de fraude em processo de inventário e obstrução da justiça. Terão oportunidade legal de apresentar atenuantes na sentença, mas com confissão gravada em áudio e vídeo e provas materiais incontestáveis, a condenação é absolutamente certa. Próxima audiência em 30 dias para sentenciamento. Eles foram condenados 1 mês depois. Ricardo pegou 2 anos e meio em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para regime aberto em 1 ano se tivesse bom comportamento. Patrícia pegou 3 anos em regime fechado, porque durante a investigação aprofundada, descobriram que ela tinha antecedentes criminais. Tinha tentado aplicar um golpe muito similar de falsificação de testamento com a própria avó materna dela, 8 anos antes, mas a família tinha conseguido abafar, pagando advogados caros e fazendo acordo. 2 anos e meio. Meu irmão mais velho ia passar 2 anos e meio da vida dele pagando concretamente por ter me traído da pior forma possível. E eu? Eu herdei formalmente tudo que mamãe tinha deixado. A casa avaliada agora em R$ 1.350.000 depois de uma avaliação atualizada. Os R$ 240.000 da poupança. As joias que valiam R$ 45.000. Os móveis antigos. Tudo. Mas a parte mais estranha e contraditória de toda essa história? Não me senti nem um pouco feliz com isso. Não tive aquela sensação de vitória, de justiça completa sendo feita. Sentia alívio, sim. Sentia que a verdade tinha vindo à tona. Sentia que mamãe tinha sido honrada. Mas também sentia uma tristeza profunda, pesada,
permanente, uma perda que não tinha absolutamente nada a ver com dinheiro ou propriedade. Tinha perdido meu irmão, não para a morte física, mas para algo muito pior, para a ganância mesquinha, para a inveja corrosiva, para escolhas erradas e irreversíveis. 6 longos meses depois da sentença, recebi uma carta pelo correio, envelope simples, papel barato, carimbo da penitenciária de Campinas, de Ricardo. Pensei em não abrir, pensei em jogar no lixo sem ler, mas no final, abri. Marina, eu não espero que você leia isso até o fim. Não espero que você me perdoe agora ou nunca. Não espero absolutamente nada, na verdade, mas eu preciso escrever mesmo assim, porque se eu não fizer isso, vou enlouquecer aqui dentro. Esses 6 meses de prisão me fizeram enxergar muita coisa que eu me recusava a ver lá fora. Eu passei os últimos 10 anos inteiros da minha vida sendo controlado, manipulado, envenenado pela Patrícia. E antes que você pense que estou jogando a culpa nela de novo, não estou, porque eu escolhi acreditar nela quando ela dizia que você estava manipulando a mãe, que você não merecia mais que eu, que tínhamos direito igual à herança independente de quem cuidou de quem. Mas a verdade que eu nunca tive coragem de admitir é que eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Você estava lá todo santo dia e eu não. Você cuidou e eu fugi covardemente. Você amou de verdade e eu só cobrei o que achava que me era devido. E quando a mãe deixou aquele testamento, quando eu ouvi as palavras dela sendo lidas, eu não fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva de mim mesmo, porque ela tinha razão absoluta em cada vírgula, em cada palavra. Eu não merecia metade de nada. Eu mal merecia os 100 mil míseros que ela deixou para mim. Mas em vez de aceitar isso, engolir o orgulho e mudar, eu deixei a Patrícia me convencer de que eu era a vítima. Porque era infinitamente mais fácil e confortável culpar você do que olhar no espelho e encarar o monstro que eu tinha me tornado. Eu traí nossa mãe, traí você, traí tudo que nossos pais nos ensinaram sobre honra, sobre família, sobre caráter. Você filmou aquele dia, você me flagrou. E sabe o que eu penso toda vez que fecho os olhos aqui e lembro? Penso que você salvou minha vida de alguma forma estranha. Porque se eu tivesse conseguido falsificar aquele testamento, se ninguém tivesse descoberto nunca, eu teria me tornado um monstro completo e irreversível, sem qualquer possibilidade de volta. Aqui, pelo menos, preso, sozinho, eu tenho tempo infinito para pensar, para entender o que fiz, para tentar me tornar alguém diferente, se ainda for remotamente possível depois de tudo. Patrícia entrou com pedido de divórcio. O advogado dela me avisou semana passada. Ela já arrumou outro relacionamento. Um cara mais velho, empresário, com muito dinheiro. Claro, era óbvio que seria assim. Eu assinei todos os papéis sem pensar 2 vezes, sem hesitar um segundo. Quando eu sair daqui, se eu sair daqui, ainda humano. Não sei o que vou fazer da vida. Não sei se você vai querer me ver algum dia. Provavelmente não. Provavelmente nunca. Mas se um dia, num futuro distante, você conseguir olhar para mim sem sentir nojo, sem sentir raiva, eu vou estar aqui tentando desesperadamente ser o irmão que eu deveria ter sido desde o começo. O irmão que nossa mãe merecia ter. O irmão que você sempre mereceu ter. Sinto mais do que palavras podem expressar, mana. Ricardo. Guardei a carta numa gaveta da escrivaninha da mamãe. Não respondi. Não visitei ele na prisão. Não liguei. Não mandei mensagem. Mas também não joguei a carta fora. Não consegui. Porque a verdade sobre família é complicada demais para caber em preto e branco. A verdade é que dói e cura ao mesmo tempo, que destrói e reconstrói. A verdade é que eu ainda me lembro vividamente do menino de 12 anos que me ensinou pacientemente a andar de bicicleta num domingo de sol, mesmo sabendo que o homem de 38 anos que ele se tornou tentou criminalmente me roubar. E talvez, um dia distante, quando a dor diminuir o suficiente, quando a raiva passar completamente, quando eu conseguir finalmente separar quem ele foi de quem ele é agora e de quem ele pode se tornar, talvez eu leia aquela carta de novo e sinta algo diferente de tristeza pura. Mas hoje não é esse dia. Hoje ainda não. Hoje estou na casa que foi da minha mãe. Oficialmente minha casa agora, com escritura registrada em meu nome. Reformei completamente o quarto dela. Transformei num escritório moderno e funcional. Abri minha própria empresa de consultoria administrativa online, usando os 80 mil hires da herança para investir em equipamento, marketing, treinamentos.
Estou reconstruindo tijolo por tijolo a vida que larguei há 5 longos anos atrás. E toda noite, sem exceção, antes de dormir, olho para a foto emoldurada da mamãe na minha cabeceira, aquela foto linda dela aos 50 anos, sorrindo no jardim que ela tanto amava, e digo em voz alta: obrigada por ter me enxergado quando eu me sentia invisível. Obrigada por ter me protegido até quando você já não estava mais aqui. E obrigada por ter me ensinado que amor verdadeiro não se mede em dinheiro, em propriedades, em heranças, mas em presença constante, em sacrifício genuíno, em estar lá quando mais importa. Hoje você ouviu minha história completa de como descobri meu próprio irmão cometendo um crime grave contra mim e contra a memória sagrada da nossa mãe. Se você já se sentiu profundamente traído por família, se já duvidou agonizantemente se fez a coisa certa ao se defender contra quem deveria te proteger, eu quero que você saiba uma coisa: você fez certo, você fez. Porque respeitar a si mesmo, proteger seus direitos, defender sua dignidade, isso não é egoísmo. É sobrevivência básica, é amor próprio necessário. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez lembrar de alguém que te desvalorizou ou te fez questionar profundamente suas próprias escolhas difíceis, deixa aquele like. Cada like mostra para o YouTube que histórias de superação real importam, que a gente não está sozinho nessas dores absurdas. Se você quer mais relatos reais e honestos de pessoas que não aceitaram ser pisadas, que escolheram corajosamente se defender, mesmo quando era a coisa mais difícil do mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história nova, verdadeira, crua, e a próxima pode ser exatamente a validação que você precisa ouvir hoje. Me conta sinceramente nos comentários. Você acha que eu deveria eventualmente perdoar meu irmão um dia? Ou o que ele fez é genuinamente imperdoável? Você já teve que escolher entre lealdade familiar e justiça própria? Como foi? Como você lidou? Às vezes, só de escrever nossa história nos comentários já é um primeiro passo poderoso para a cura. E se você conhece alguém que está sendo manipulado por família, que está duvidando do próprio valor porque alguém disse que não merece o que tem, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar dando para ela exatamente a força e a validação que ela precisa desesperadamente para se defender. No próximo vídeo, vou contar a história chocante de uma mulher que descobriu que o marido estava desviando sistematicamente dinheiro da empresa que pertencia a ela para a conta secreta da amante dele. E o jeito absolutamente genial que ela se vingou foi tão inteligente, tão bem planejado, que até o advogado dele ficou impressionado e quis contratar ela. Você não vai querer perder. Obrigada de coração por ter ficado até aqui comigo, nessa jornada dolorosa mas necessária. Sua presença, seu tempo precioso, sua atenção genuína, tudo isso importa muito mais do que você consegue imaginar. Até o próximo relato. E lembra sempre, você é infinitamente mais forte, mais valiosa, mais merecedora do que as pessoas que tentam te diminuir querem que você acredite.